Bom dia para todas, para todos. Para mim é uma honra participar dessa reunião do CEPOP. Acho que é a primeira vez que eu participo, sou convidado e tal para participar aqui, porque antes, na verdade, a Secretaria de Educação era representada no CEPOP e em outros conselhos pela professora Joane Vilela. Ela era a nossa secretária adjunta. E aí o professor Chalita convidou a professora Joane para assumir a coordenação pedagógica da secretaria. E ela está lá fazendo um excelente trabalho, e as tarefas que a Joane acompanhava foram transferidas para mim e para o professor Marcelo Betcher, que é o assessor especial do gabinete, designado para acompanhar as questões de obra. Se vocês permitirem, eu gostaria de dividir a apresentação da educação em dois momentos. Um momento mais geral, em que a gente fala um pouco da secretaria e como é que é o plano de obras e como é que as prioridades do CEPOP se inserem dentro da secretaria. Depois a gente entra no momento mais específico, que vai ser liderado pelo professor Marcelo, para dar a devolutiva em relação ao CEPOP. Podemos conduzir assim? Marcelo, distribui para mim, por favor, e pode passar para a próxima tela. Nós, da Secretaria de Educação, a gente trabalha com uma perspectiva sempre de planejamento de longo prazo. Nenhuma ação na área de educação é pensada no curto prazo. Qual que é a ideia? Por que esse planejamento de longo prazo? Porque quando você decide construir uma escola num determinado local, se 10 anos depois não houver população morando naquele local, a escola fica um prédio vazio, como já tem acontecido em algumas regiões, em alguns locais de São Paulo. Então, é muito importante que, quando a gente vai fazer o planejamento da secretaria, a gente leve em consideração a realidade do agora, mas leve em consideração a realidade demográfica de 2020, a realidade demográfica de 2025 e de 2030, por exemplo, para você decidir se deve ou não deve construir uma escola num determinado local. Para a melhor forma de organizar a atuação de uma secretaria, qualquer que seja ela, é através de uma boa elaboração do planejamento. Então, o planejamento é uma palavrazinha mágica que a gestão usa muito, que os gestores usam muito, mas o planejamento, ele procura responder uma pergunta bem simples. A pergunta bem simples isso é lá no interior de São Paulo, aqui na capital talvez o pessoal fale diferente, mas lá no interior de São Paulo a gente fala assim: onde eu estou, para onde eu vou? Onde eu estou, para onde eu vou? Esse onde eu estou, para onde eu vou, é muito importante ser respondido, sob pena do dinheiro público ser destinado a um local que não era a prioridade das prioridades. E o CEPOP, ele é absolutamente fundamental para que a função planejamento das secretarias, especialmente da educação, ela seja bem realizada, porque os conselheiros estão no chão do bairro, da rua, onde a demanda por serviço público, onde a população vive e reivindica saúde, educação e todos os demais. Então, essa resposta da pergunta, onde eu estou, talvez o governo possa responder melhor do que os colegas que estão no CEPOP. Mas a pergunta, onde eu vou, é fundamental a participação da comunidade, da população local, para ajudar o governo a estabelecer as prioridades e as diretrizes. Nesse sentido, o prefeito Fernando Haddad, ele sancionou uma lei muito importante para a cidade de São Paulo. Seguramente, uma das leis mais importantes da história da educação na cidade de São Paulo, que é o Plano Municipal de Educação. O que é o Plano Municipal? É uma lei, ela é formada por um pedaço que tem artigos, incisos, parágrafos, como todas as leis, e ela é composta por um anexo de metas. Esse anexo de metas organiza onde eu vou. Essa lei, ela faz um exercício de dizer onde nós estamos em São Paulo, do ponto de vista da educação, e para onde a gente quer ir nos próximos 10 anos. Então, o plano, ele organiza a ação
da Prefeitura de 2015 a 2025. Ele tem uma vigência de uma década. E existe também um Plano Nacional de Educação, que foi aprovado o ano passado, e o Plano Nacional também procura responder essa pergunta aqui na cidade de São Paulo. Este plano, que foi sancionado quando virou lei no dia 17 de setembro, portanto, nós estamos falando de semana passada, ele é fruto de uma longa construção de pessoas como os conselheiros do CEPOP que atuam na área de educação. Ele começa em 2008, as pessoas reivindicam, o governo à época tinha muita dificuldade, não estava muito com vontade de instituir a comissão para propor o plano, mas a população reivindica, a comunidade escolar reivindica, é criada uma comissão. 2 anos depois, é feita uma conferência de educação na cidade inteira, com a participação de todo mundo. Aí o governo fecha um projeto de plano, ele vai para a Câmara de Vereadores em 2012, na Câmara de Vereadores passa por várias comissões, ocorrem audiências públicas e é votado agora em agosto na Câmara de Vereadores e vira lei agora em 17 de setembro. É muito importante que quando o CEPOP for agir, quando a senhora que é conselheira, quando o colega lá do fundo que é conselheiro for atuar, é muito importante que na área da educação tenha a cópia do plano municipal. A secretaria, a prefeitura nós estamos publicando essa semana a lei no site da secretaria e nós vamos fazer cópias escritas do CEPOP. Do plano. Nós queremos que todo mundo que tem preocupação com a educação tenha um plano municipal de educação debaixo do braço, porque o plano é uma ferramenta concreta de monitoramento da ação do governo, da ação do Estado. Este plano, ele planeja, portanto, a política educacional na nossa década. Ele é composto de 14 diretrizes, que a diretriz aponta o rumo geral, e é subdividido em 13 metas, e essas 13 metas, elas se organizam em 146 estratégias. O que é a meta? A meta é o meu objetivo, é a minha entrega lá na frente. Então, eu quero universalizar a educação infantil até 2016, que é o ano que vem. É uma meta. Essa meta, para eu realizá-la, eu vou ter que utilizar a estratégia A, a estratégia B, a estratégia C. Então, o plano não é só uma carta de intenções, do tipo, quero ir para lá, mas o plano também aponta um caminho por meio da estratégia. Pode passar? As metas as diretrizes estão nessa parte aqui do plano, na parte mais colorida. Elas são 14 diretrizes, eu não vou destacar todas porque vocês estão presentes, mas são diretrizes que apontam para a superação do analfabetismo. Neste caso aqui, essa além de uma diretriz, é também uma meta. E ela vai se estabelecendo, procurando mostrar os grandes compromissos da educação da cidade de São Paulo para essa próxima década. Pode passar, Marcelo? E, na sequência, nós temos as metas. Do lado de trás, nós temos aqui as metas. A meta número 1 é a que trata do dinheiro. Porque não adianta você falar que uma coisa é prioridade se não tem dinheiro para aquilo. E a gente vive um momento econômico muito difícil no Brasil, mas esse momento vai passar. O Brasil é muito maior do que qualquer crise. Há 2, 3 anos atrás, essa crise não existia. Então, o compromisso do governo, do prefeito, o compromisso da cidade é garantir, no mínimo, 1/3 do orçamento da prefeitura para a educação. Gente, esta é o maior compromisso de todos os planos municipais do Brasil. Nós temos 5.700 municípios e nenhum município tem um compromisso de gastar 1/3 do orçamento com a educação. O que os municípios fazem é reproduzir o que diz a Constituição Federal,
e a Constituição Federal estabelece 25% no mínimo. No governo da prefeita Luísa Erundina, em 1990, a cidade de São Paulo assumiu um compromisso de 25 para 30. Então, em São Paulo, era 30 desde 89. Depois, em 2001, a cidade novamente dá um passo a mais e vai para 31. E agora, no plano, a gente dá mais um passo muito significativo e vai para 33. Isso é um compromisso muito grande, para poder viabilizar, inclusive, as obras do CEPOP. A meta número 2, ela estabelece quantos alunos vão ter em sala de aula. Eu não vou ler as 13 metas, não se preocupem, viu, gente? Senão fica muito longo. A meta número 2 estabelece quantos alunos vão ter por sala de aula. Por que é importante isso? Porque a partir desse referencial de aluno por sala de aula, eu vou ter que saber quantas salas eu vou ter que construir, quantas escolas eu vou ter que construir, levando em consideração a evolução dos nascimentos e das mortes no Brasil, de crianças especialmente. Então, as mulheres estão engravidando menos, tem nascido menos criança. Isso tem um impacto na vida da educação. Agora, eu queria saltar, Marcelo, vai lá para a meta 5. A meta 5, pessoal, é uma meta que vocês precisam ter ela bem debaixo do braço. Porque ela diz 5. Ah, não está aí? Ah, por alguma razão a meta 5 não ficou. Olhem para o formulário de vocês. Vamos... a meta 5 fala: universalizar até 2016 a educação infantil para as crianças de 4 e 5 anos de idade. Ou seja, nenhuma criança de 4 e 5 anos de idade poderá estar fora da escola a partir do ano que vem. E a Prefeitura de São Paulo, chova ou faça sol, tem que garantir vagas, escolas para 100% das crianças de 4 e 5 anos, já no ano que vem, 2016. Isso significa construção de escola, isso significa contratação de professores, isso significa contratação de móveis e equipamentos e todo um conjunto de outras providências para viabilizar essas crianças dentro da escola. Mas a meta, ela segue adiante. A meta do Plano Nacional de Educação fala o seguinte: no caso de creche, aqui nós estamos falando de pré-escola até 2016. O Plano Nacional fala o seguinte: no caso de creche, nós queremos atender 50% das crianças até 2024. No caso de creche, o plano do Estado de São Paulo, o plano estadual, que ainda não foi aprovado, mas está em discussão na Assembleia, fala em atender 50% das crianças até 2023. E o plano da cidade de São Paulo, esse que vocês têm na mão, fala em atender 100% das crianças de 0 a 3 até 2025. Ora, 100% das crianças. Isso significa que a Prefeitura, a Secretaria de Educação, vai ter que se organizar para que nos próximos 10 anos, independente de quem seja o governo, assumir esse compromisso com a educação. Isso significa que nós temos que criar, por ano, no mínimo, 24 mil matrículas, 24 mil vagas. E 24 mil vagas, ela tem um custo muito grande, ela tem um esforço muito grande, especialmente porque grande parte da cidade de São Paulo está construída em áreas de APP, em áreas reservas legais ou áreas que não têm escritura. Então, para que a gente possa construir uma creche, ou mesmo conveniar uma creche, esta área precisa ter regularizada. Então, o esforço será muito grande mesmo, especialmente no campo, na região ali do Campo Limpo, Mboi, Jardim Ângela, Capela do Socorro, Grajaú, Iguatemi, Itaim, Itaquera, Jaçanã, Tremembé. Então, é um grande desafio, porque nessas áreas você tem muita criança e pouco terreno. Então, gente, 24 mil vagas por ano é a meta. O prefeito
Fernando Haddad, nessa gestão, vocês têm acompanhado, assumiu alguns compromissos muito ousados. E nós estamos trabalhando duramente, incessantemente, para que a gente atenda a esses compromissos. Nós criamos, em 2014, 2013 e 2014, os 2 anos juntos, era início da gestão, a partir da definição da prioridade do prefeito, a gente criou em torno de 25 mil vagas. Este ano, até este momento que eu converso com vocês, portanto, nós estamos em setembro, nós já criamos esse ano 26 mil vagas. E a nossa previsão aponta para chegar a 33 mil nos próximos 2 meses. Então, entre a última reunião do CEPOP, que ocorreu em maio, e agora, nós fizemos um grande mutirão na cidade de São Paulo, entre maio e agora, para garantir vagas de creche. E a gente criou, neste período, 154 creches foram implantadas de maio até agora. Essas crianças começarão a ter aula a partir de 5 de outubro. 154 creches, em todas as regiões da cidade. Então, até somando essas duas ações, 2013 e 2014, e agora de 2015, nós estamos próximos de 306 creches criadas na cidade de São Paulo. Portanto, para a gente, nós temos uma opinião muito clara em relação à construção. A construção é o melhor caminho, seguramente é o melhor caminho. A construção, ela leva para o bairro, ela leva para a região onde as pessoas estão vivendo, onde vocês estão vivendo, um equipamento público, e é fundamental. Mas a construção depende de terreno, de aprovação de um órgão, de aprovação do outro, da desapropriação, de recurso, da justiça. Às vezes demora, e a criançada não pode esperar. A mãe que precisa da creche não pode esperar. A atuação do poder público, a atuação do governo, é pisar no acelerador para garantir o acesso à creche. Por isso, a meta 5, que estabelece o atendimento de 100% das crianças até 2025, ela é uma grande ferramenta de atuação dos conselheiros tutelares, dos conselheiros de orçamento participativo, de todos os conselhos, das lideranças comunitárias, da mãe. A creche para a criança é um direito. Para a mãe, é um espaço de segurança, onde ela deixa seu filho para ser tratado, cuidado, tendo educação, e pode trabalhar, e pode fazer outras coisas. Para a mulher é a autonomia da mulher, a creche contribui para viabilizar. Então, para a gente, é muito importante colocar a criança em primeiro lugar e pisar no acelerador em relação às creches. Pode passar, Marcelo? São 13 metas. Eu queria destacar também a meta 9. A meta 9. A meta 9, ela traz uma outra questão que para o prefeito é muito importante, que é oferecer educação integral, em tempo integral, em no mínimo 50% das escolas públicas, de modo a atender pelo menos 25% dos educandos. 50% das escolas públicas, nós estamos falando de alguma coisa como, nós temos 1.500 escolas públicas, nós estamos falando de alguma coisa como 750, 800 escolas. Não é isso? 1.500 escolas públicas. Nós ainda não divulgamos, vocês estão recebendo em primeira informação, mas nós já atingimos 364 escolas na cidade de São Paulo, oferecendo educação em tempo integral para os alunos da rede pública. Isso era um compromisso do prefeito. Por que garantir educação integral? Porque o aluno vai fazer, no contraturno, aulas de reforço, aulas de esporte, aulas de cultura, para que ele possa se desenvolver para além da sala de aula. Então, eu queria destacar essas 2 metas para dizer para vocês o seguinte: o plano aponta o rumo. Se houver agentes públicos, prefeitos, secretários, vereadores,
comprometidos com a execução do plano, ele representa um caminho sólido, que independe do governo, porque ele é uma lei, e ele vale por 10 anos. Então, eu fiz questão de gastar parte do tempo falando para vocês do PME, porque eu considero o PME fundamental. E como nós estamos no terceiro ano, pode passar, Marcelo? Como nós estamos no terceiro ano, pode passar também. No terceiro ano, a gente tem condições de fazer uma reflexão muito transparente e muito madura com a cidade de São Paulo, com todos os conselheiros, especialmente com os conselheiros do CEPOP, que ajudam a gente a organizar o orçamento. Nós fizemos aqui um exercício só para vocês perceberem que a vida ela é muito difícil, especialmente no que tange à execução de algumas obras. Nós fizemos aqui apenas um recorte para vocês perceberem como são grandes os nossos desafios. Na gestão que começa em 2001 e termina em 2004, foram construídas 38 creches, 31 EMEI, 10 EMEFs e 21 CEL, totalizando 100 obras. 100 obras. Essa gestão, ela deixou muitas obras com terreno, com licitação pronta, com contrato pronto, com uma série de providências prontas, mas não deu tempo de concluir a obra e inaugurar. Elas aconteceram em 2005. Entre 2005 e 2008, a gestão 2005-2008 construiu 163 obras, mas essas obras, grande parte delas, vinham do governo anterior. Por quê? Quando você licita e contrata, às vezes a comunidade fala, licitar e contratar não serve para nada, porque o que eu quero mesmo é o equipamento aqui. E é verdade. Só que a licitação e o contrato é todo o trabalho que você tem que fazer antes, com o meio ambiente, com o bombeiro, com todas as outras áreas para viabilizar a construção da obra. Então, o governo anterior consegue 193 obras, em grande medida, porque 2001, 2004 foi um período de muito trabalho na área de licitação de contratos. O governo seguinte, 2009, 2012, a gestão seguinte, ela constrói 107 obras. Volta para um padrão que é mais ou menos razoável, entre 100, 110, que é um padrão mais ou menos razoável. 107 obras. Foram 30 creches, 15 EMEIs. Veja EMEF, como se destaca. Tanto em 2005, 2008, 2009, 2012, são muitas EMEFs, 68 em 2005, 2008 e 57 em 2009, 2012. Por quê? Porque o governo estava enfrentando o desafio do acesso ao ensino fundamental, que ainda não tinha sido equacionado naquele momento. Então, a prioridade foi essa. O governo 2005, 2008 concluiu os CELs licitados na anterior, foi mais 20, e entre 2009 e 2012 foram 5. A gestão 2013 e 2016, ela entregou, até este momento, já entregou 34 creches, 27 EMEIs, 13 EMEFs e 1 CEL, o que totaliza 75 obras já concluídas e entregues, em que a molecada estão estudando ou vão começar a estudar nos próximos dias. Nós temos unidades em obras, portanto, a licitação já foi, o contrato já foi, o recurso está assegurado, porque isso é muito importante. Assegurar o recurso no momento de crise financeira é muito, muito, muito difícil, mas o recurso já está assegurado. Nós estão em obras, e agora, nessa semana, o Marcelo, que é o cara que manda no dinheiro, liberou mais 20 milhões para complementar o recurso que já foi transferido para a CIURB para essas obras aqui. Nós estamos em fase de construção, com previsão de entregas que começam em novembro até a metade do ano de 2016. Nós temos 45 CEIs em construção, mais 12 EMEIs
em construção e mais 2 EMFs em construção, o que somam 59 obras. Nós não temos nenhuma dúvida de que essas 59 obras, na próxima reunião do CEPOP, ou na seguinte, aquela coluninha de 75 lá, já tenham incorporado as 59. E a gente vai para uma média muito superior às gestões anteriores. Mas tem mais. Nós temos aqui 6 creches, uma EMEI e uma EMF, que já tem dinheiro transferido para a CIURB, já tem licitação, já tem contrato, e a ordem de início vai começar nos próximos dias. Não é aquele caso em que o poder público fala, não, tem licitação e tem contrato e vamos dar ordem de início, mas tem ainda um monte de problema jurídico. Esses casos aqui estão desembaraçados. E são, inclusive, com recursos do FUNCAD, que foi liberado agora, a conclusão ocorreu agora no mês de junho. Então, nós temos aqui 59 mais 8, o que totaliza 67 obras que a gente está numa fase muitíssimo avançada de construção. E nós temos 8 céus, os 8 primeiros céus. Nós colocamos aqui os 8 céus e nessa planilha específica eu fiz questão de separar para mostrar para vocês as EMEIs e os 6 dentro dos 8 céus. Então, nós teremos 8 céus com o seu equipamento de esporte, de cultura, os equipamentos educacionais do céu propriamente dito, e em cada céu, desses 8 céus, existirão o CEMEI, que é a creche, mas a pré-escola. Pode. Vou passar já vai informar. Então, por que a gente colocou aqui os 6 e a EMEIs? Para que todos vocês saibam que nos 8 céus, que nós vamos passar a lista agora, todos os céus terá creche, todos os céus terá educação infantil. E obviamente que são professores diferentes, então nós internamente, para organizar a unidade, nós organizamos como SEI, como EMEI. E são prédios realmente diferentes dentro do céu. Então nós temos essas mais 8 céus, que incluem 8 SEIs e 8 EMEI, o que totaliza unidades em obras, 91 unidades em obras. Que pé que estão esses 8 céus, que a gente vai... Você pode passar aquela nominata para mim? Eu vou falar quais são esses 8 céus. Que pé que estão esses 8 céus? Nós estamos falando da freguesia do Ó, do Parque Novo Mundo, do Carrão Tatuapé, do José de Anchieta, do São Miguel, lá na Tia de Setúbal, do José Bonifácio e São Pedro, do Parque do Carmo e da Vila Alpina. Esses são os 8 primeiros céus. Eu vou falar na sequência dos 7 seguintes. Esses 8 primeiros céus, a licitação foi publicada no mês de junho, houve um pedido de dúvidas, esclarecimentos do Tribunal de Contas, houve a suspensão da licitação, os envelopes seriam abertos agora, dia 28 de setembro, e o Tribunal de Contas pediu mais esclarecimentos, e esses esclarecimentos foram prestados. A nossa expectativa é que a licitação se conclua na primeira quinzena de outubro. A ordem de início das obras, quando a empresa vai lá, começa a fazer terraplanagem e tal, está previsto para esses 8 primeiros céus para início de novembro. Então, esses 8 céus e a prioridade, o SEI e o CEMEIs dentro desses céus, terão ordem de início em novembro. E o dinheiro? O dinheiro estão assegurados para esses 8 primeiros céus. Basicamente, metade é do governo federal, metade é da prefeitura. O governo federal já fez o primeiro aporte, assim que as obras começarem a construir, a gente pisa no acelerador.
Aí nós temos, então nós estamos falando de 91 mais 75. Mais 75. Qual é o prazo de construção do CEL? A previsão contratual é de 12 meses, começando em começo de novembro de 2016, os CELs estarão prontos para entrar em funcionamento. Nós temos aqui um conjunto de unidades previstas. Essas unidades previstas, nós estamos falando de locais que estão licitados e contratados, mas que ainda têm pendências de natureza jurídica ou ambiental ou de alguma outra licença de funcionamento. Essas licitadas e contratadas são, na sua maioria, creches ou EMEI. Acho que são 3 EMEIs. Quantas EMFs? 3 EMFs, 3 EMEIs. Mais de 66. Basicamente, creches aqui. Então, nós estamos superando os obstáculos jurídicos e ambientais para implementar. E nós temos aqui início de licitação. O que é início de licitação? É que está em fase de conclusão do projeto. O projeto está em fase final de conclusão e a licitação é colocada na rua. Nós temos início de licitação mais 45 obras, que são creches e pré-escolas. Nessa início de licitação, nós temos outros 7 CELs. 7 CELs. Que fase que estão esses 7 CELs? Eu vou falar quais são os CELs. É o Piracuama, o Campo Limpo, Cidade Tiradentes, Grajaú, Petronita, o Pinheirinho d'Água, o Imperador Sapopemba, que é o CEL Jardim Iva, o Taipas e o Tremembé. Esses 7 CELs que estão em início de licitação, os projetos serão entregues agora no final de outubro e a gente estima que a licitação vá para a rua no final de novembro. Então, a perspectiva nossa é concluir ainda este ano, ou no mais tardar em janeiro de 2016, a licitação desses 7 seguintes CELs. Aí nós temos, além desses 7 CELs, nós temos outros CELs na fase 3. Então, nós estamos falando fase 1, 8, fase 2, 7. Nós temos outros 4 CELs na fase 3. Esses CELs são o Hermelino, o Cidade Líder, o Fernão Dias e o Santo Amaro. Por que esses CELs estão na fase 3? Porque todos eles já têm terreno, mas ainda não têm projetos, estão em fase de finalização dos projetos. E existem outros 2 CELs que integram a fase 4, e um deles, inclusive, é muito importante e caro para o prefeito, que é o CEL no terreno da Caixa, na cidade Ademar. Por que nós colocamos na fase 4? Porque ainda existe uma pendência jurídica, ou uma pendência em relação à escritura do terreno. O secretário Chico Macena está em negociação permanente com a Caixa para assegurar a transferência do terreno, seja por desapropriação ou outra modalidade, para a prefeitura, e a partir de então o prefeito determinou prioridade absoluta na elaboração do projeto e na realização da licitação. E o outro CEL, então a gente só colocou na fase 4 por causa desse imbróglio jurídico em relação ao título de domínio. Se a gente resolver o problema do domínio, sei lá, agora em setembro, ele pode entrar tranquilamente na fase anterior. Se a gente, o terreno é decisivo para que a gente possa constituir uma empresa para elaborar o projeto e, na sequência do projeto, abrir o processo de licitação. E existe um outro, que é o CEL, que ele não é construído com recursos do Tesouro, mas é construído com recursos da Operação Urbana Água Branca, que é o CEL Água Branca. Então, nós estamos falando, pessoal, em resumo, de 21 equipamentos, sendo 8 na primeira fase, com a licitação
a ser concluída na primeira quinzena de outubro, 7 na segunda fase, com a licitação previstas para novembro, final de novembro, começo de dezembro, 4 na etapa seguinte, que nós estamos em fase de projeto, está ainda num princípio da elaboração do projeto, começou a elaboração do projeto agora no final de junho, julho, e temos 2 na quarta fase, sendo que um deles, que é o da Caixa, Cidade Ademar, é uma prioridade do prefeito. Se a gente resolver o problema do domínio, ele entra nas prioridades. E aqui eu fecho a minha apresentação, que eu acho que eu já estourei totalmente o meu tempo, para falar sobre as prioridades apontadas pelo CEPOP. Depois o Marcelo vai detalhar isso aqui. É que como eu vou ter que sair para outra reunião, eu queria tratar das questões todas aqui. Nós temos, que estão na nossa demanda, vou falar de CEL para aproveitar o embalo. O CEL Vila Prudente. Quem é aqui é o fase 1.